Tem uma coisa muito estranha acontecendo em Nova York. Nos últimos meses, câmeras de segurança começaram a registrar grupos de pessoas entrando e saindo de bueiros no meio da madrugada. E eu não tô falando do maluco procurando uma moeda que cai no chão, porra. Alguns desses grupos aparecem com botas de pesca, lanternas na cabeça e ferramentas. Eles entram embaixo da rua e às vezes passam horas lá. A internet, obviamente, já encontrou uma explicação mais científica possível, porque aparentemente ninguém tem mais o que fazer. As tartarugas ninja. Porque, é claro, só pode ser isso. Não existe outra explicação. Mas a polícia tem outra teoria. E até agora ninguém parece saber exatamente o que essas pessoas são ou o que estão procurando. O primeiro caso que chamou a atenção aconteceu no Queens, no dia 5 de maio de 2026. Uma câmera registrou 3 pessoas usando botas de cano alto entrando por uma tampa de bueiro. Até aí, já seria uma coisa bastante estranha. Mas depois, no dia 29 de maio, apareceram novos registros no Brooklyn. E um deles, cerca de 7 pessoas simplesmente saíram de um bueiro no meio da rua. Em outro, um grupo diferente também apareceu saindo de uma galeria subterrânea. Em alguns casos, as pessoas carregavam lanternas na cabeça e ferramentas. E em pelo menos uma dessas ocasiões, o grupo teria passado cerca de 3 horas lá embaixo. 3 horas. É aqui que essa porra começa a ficar realmente interessante, porque ninguém descobriu que merda essas pessoas estão fazendo. A polícia de Nova York levantou uma hipótese. Eles poderiam estar procurando objetos de valor, como joias ou armas. Mas isso é uma hipótese. Não existe, até agora, uma confirmação que esse grupo realmente esteja fazendo isso. Outra possibilidade é bem menos cinematográfica e um pouco mais filha da puta. Exploração urbana. Ou seja, o cara olha pro esgoto e pensa, isso aqui parece um ótimo rolê. A famosa Urbex. Porque aparentemente turismo normal ficou sem graça pra esse pessoal. A Wired conversou com pessoas que praticam exploração urbana em Nova York. E algumas disseram conhecer gente que já entrou em sistemas subterrâneos da cidade. Simplesmente pela aventura ou pra produzir conteúdo. Só que até pra comunidade de Urbex, entrar em esgoto é uma ideia meio desgraçada. Porque aparentemente existe uma diferença entre visitar um prédio abandonado e entrar num túnel onde você pode ser envenenado por gases, morrer afogado ou descobrir da pior maneira possível que sua vida virou uma merda. E aqui existe uma informação importante. Nova York realmente possui uma estrutura subterrânea gigantesca. São milhares de quilômetros de tubulações e sistemas de esgoto espalhados pela cidade. A região subterrânea de Nova York há décadas desperta a curiosidade dos exploradores. Em alguns casos, até recebe visitas autorizadas. Então entrar no subsolo não é uma ideia completamente inventada pela internet. O problema é que isso não significa que exista uma sociedade secreta de pessoas morando debaixo da cidade. A expressão mole people, ou pessoas topeiras, já é usada há muito tempo para descrever pessoas que vivem ou passam longos períodos entre estruturas subterrâneas, mas não existe evidência de que grupos filmados em 2026 sejam moradores do subsolo. Tem um detalhe nos vídeos que chamou a atenção de quem entende desse tipo de exploração. Algumas pessoas aparecem equipadas para ficar lá embaixo por bastante tempo. Botas, lanternas, ferramentas, tudo a merda que eu falei antes. Em um dos registros analisados pela Wired, algumas delas aparentemente até trocaram de roupa depois de sair do subterrâneo. Isso é muito diferente de simplesmente entrar em um bueiro por curiosidade. Só que, novamente, isso não prova que existe uma operação secreta. Significa apenas que tem gente tratando o subsolo de Nova York como atividade planejada. Eu já acho planejamento demais para alguém que decidiu passar a madrugada dentro do esgoto. Agora você me pergunta o que eles estão fazendo. Bom, a resposta honesta é: porra, ninguém sabe. A polícia considera a possibilidade de que estejam procurando objetos de valor. Exploradores urbanos consideram possível que sejam pessoas entrando ilegalmente no sistema subterrâneo por aventura ou produção de conteúdo. E a internet, é claro, prefere acreditar que existe uma sociedade secreta vivendo debaixo de Manhattan, porque aceitar que são só uns malucos entrando em bueiro seria fácil demais. Até agora não existe evidência sólida para essa última. Também não surgiu nenhuma prova de uma ameaça maior à população ou de uma organização secreta responsável por esses episódios. Então, por enquanto, os chamados homens topeira continuam sendo exatamente isso. Pessoas misteriosas entrando em bueiros de madrugada. Pode ser urbex, pode ser procura de objetos de valor, pode ser alguém fazendo conteúdo para a internet. Ou talvez Nova York simplesmente tenha liberado a expansão das tartarugas ninja. A única certeza é que, se eu encontrar 5 caras saindo de um bueiro às 4 da manhã, eu não vou perguntar o que eles estavam fazendo. Eu vou pra puta que pariu do outro lado da rua. Enfim, o vídeo foi esse. E abraço.